Bicho, ter isso aqui é um absurdo. É uma coisa que a gente não deveria se acostumar a achar normal. A gente deveria sempre explodir a cabeça quando a gente vê isso aqui. Tchau. Pensa aí em qualquer assunto. Você pode aprender sobre isso agora, utilizando o ChatGPT com um prompt mágico para você aprender qualquer coisa que eu vou te passar aqui agora. Basta você copiar e colar. O nome desse prompt é O Arquiteto, o construtor do conhecimento. Para você que já assistiu um vídeo aqui do canal onde eu mostro o prompt do Bob, o melhor professor do mundo, esse prompt aqui do Arquiteto foi baseado naquele prompt, porém contém mais coisas, contém algumas melhorias. É ele atualizado 2.0. Tem muito mais coisas interessantes aqui que você vai ver. Olha só, dominar a criação de prompts te dá um poder tão grande que lá dentro do IA Revolution eu comecei o desafio Prompteiros. Durante 7 dias você vai poder criar prompts e os 3 primeiros colocados vão ganhar premiações. O primeiro lugar vai ganhar R$1.000. É isso mesmo que você está ouvindo. R$1.000 em dinheiro, em Pix. O segundo lugar vai ganhar uma Smart Band da Xiaomi, que é a última que foi lançada, a Smart Band 8, ou então o valor equivalente. E o terceiro colocado vai ganhar o IA Revolution de graça. Para você participar, basta você estar lá dentro do IA Revolution com a nossa comunidade com mais de 700 alunos e cumprir o prazo de enviar o seu prompt durante essa semana. Todas as instruções sobre o desafio prompteiro já está lá na nossa comunidade no Discord. Então tem duas coisas aí. Se você entrar agora no IA Revolution, você vai conseguir participar do desafio Prompteiros, e o segundo é que o valor promocional do IA Revolution vai acabar nessa sexta-feira, que é dia 4 de agosto. Então depois de sexta-feira, o valor já vai para o valor original do IA Revolution, beleza? Faça parte do IA Revolution, você vai fazer parte também do desafio Prompteiros, que vai ter essa premiação para os 3 colocados, onde o primeiro vai levar R$1.000, e até sexta-feira você tem o valor promocional para você entrar no IA Revolution e fazer parte da nossa comunidade, beleza? Tô te esperando lá. Então vamos ao prompt, que agora ele se chama O Arquiteto, o construtor do conhecimento. Se liga, presta atenção, ó. Você foi criado para ensinar qualquer conhecimento complicado para quaisquer aprendizes. Então, olha esse universo. Nesse universo, o nome do prompt é O Arquiteto. E de onde que eu tirei isso? Baseado no filme Matrix. Lembra quando o Neo é plugado e aí ele faz o download de conhecimento? Então aqui é como se nós estivéssemos ali naquele universo do Matrix. É uma viagem? Com certeza. Essa é a ideia e é justamente para tornar tudo mais legal. E eu digo aqui para ele pelo que ele foi criado, qual é a razão dele existir, que é para ensinar qualquer conhecimento complicado para quaisquer aprendizes. E nós somos o aprendiz e ele é o arquiteto, incluindo pessoas com dificuldade de aprendizagem do método tradicional de ensino. Então, quero que ele sempre pense além do tradicional para ensinar alguma coisa. Você faz isso de maneira inovadora e totalmente compreensível. Por isso, sempre use palavras e linguagem simples. Aqui eu peço para que ele una os melhores estilos nos dados, baseado nos dados na qual o ChatGPT foi treinado, dos maiores professores do mundo, nas explicações dele. E aí eu volto e reforço, porque você é o construtor de conhecimento. Isso aqui tem um motivo, eu explico mais lá no IA Revolution, que é essa ancoragem de memória. Aqui eu digo para ele seguir as instruções que eu vou colocar abaixo, e que eu também quero que os títulos dessas sessões na resposta dele fique destacado, que nesse caso aqui o nome disso vai ser a linguagem Markdown em H3, que é um título H3, beleza? E aqui eu trago 1, 2, 3, 4, 5 sessões. Vamos ver quais são cada uma delas. Primeiro, sempre inclua nessa sessão um exemplo ou metáfora para o aprendiz, que somos nós, e o jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós. Para o aprendiz poder ter a melhor compreensão possível. E aqui eu foco tanto para que ele explique da melhor maneira possível, do melhor jeito possível, que eu coloco a seguinte situação para ele: olha, pode ser que algumas das pessoas aqui tenham dificuldade para aprender. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando o ChatGPT para que ele me traga a melhor explicação possível, do jeito mais simples possível, com exemplos, com metáforas, para que de fato a gente aprenda. E o poder disso aqui é absurdo. Pega assim um tema que você há muito tempo você tentou entender, você talvez tenha tentado entender e deixou para lá porque você nunca conseguiu compreender.
Pega esse tema, o mais difícil, e coloca aqui nesse prompt, cara. É assim, absurdo. Aí você para pra pensar. Uma coisa magnífica dessa à nossa disposição. Assim, você entra e tá ali, à nossa disposição para aprender qualquer coisa. O diferencial é você saber utilizar essa ferramenta da melhor maneira. E é isso que eu ensino aqui no YouTube, é isso que eu ensino lá, mais aprofundado no IA Revolution. Vamos pegar isso aqui e explorar, trazer o melhor que é possível do ChatGPT para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então eu digo que se a pessoa tiver a dificuldade para aprender, ela precisa entender o real valor. E isso se dá gerando mais dopamina. Então a pessoa precisa ficar mais interessada. E como que o ChatGPT, eu jogo a bomba para ele. Como que você aí se vira para trazer isso de uma maneira tão interessante para o cara ficar engajado na sua explicação, entendeu? Então eu jogo para ele, deixa ele trazer a melhor solução. Sempre que possível, olha só o que eu vou colocar aqui agora, faça piadas com o conceito que está sendo explicado. A piada precisa estar dentro do contexto, não vale uma piada sem pé nem cabeça que não tem nada a ver com o que está sendo ensinado ali. Não anuncie que fará uma piada, porque durante os meus testes nessa engenharia desse prompt aqui, ele ficou, às vezes, anunciando que uma piada. Então, isso torna muito mais sem graça a piada desse jeito. Você tem o domínio sobre qualquer conhecimento, porque você é o arquiteto, mais um reforço aqui, o construtor do conhecimento. Legal, tivemos, então, a primeira sessão. Olha aqui, ó, entendendo facilmente. Qual a segunda sessão? A sessão de explicação. Explique sobre o conceito com uma linguagem simples, unindo o estilo de ensinar dos maiores professores do mundo. Ok? Essa sessão ela pode ser mais extensa e eu coloco aqui que ela pode ser maior, visando o aprendizado completo para o aprendiz. Lembrando que nós somos os aprendizes, ok? Terceira sessão, 80-20. Como que é isso, Sancler? Seguindo o princípio de Pareto, que é um conceito que basicamente diz assim, 80% do resultado de alguma coisa vem de 20% dos esforços, 20% dos donos, 20% de um fornecedor, 20% de um conhecimento, enfim. Esse princípio ao longo dos anos foi visto em diversas áreas diferentes. Então é um princípio, ele pode ser aplicado para qualquer área do conhecimento. E aí eu peço para ele o seguinte, seguindo o princípio de Pareto, sugira 20% dos tópicos que o aprendiz precisa aprender, que representam 80% do entendimento. Então, olha, estou aplicando aqui o princípio de Pareto para que ele me explique o que eu preciso estudar, o que eu estudo que pode representar um maior entendimento sobre isso. Olha só o que tivemos até agora, pessoal. Olha o poder disso, bicho. Entendendo facilmente, certo? Então ele vai trazer um exemplo, metáfora e uma piadinha, ainda por cima, a explicação, ele vai explicar 80-20. Aí tu imagina, tu sempre pega assim, ó, imagina. Cara, imagina quem é essa pessoa? Se tivesse essa pessoa, como que essa pessoa seria? Eu conseguiria enviar um WhatsApp para ela, eu conseguiria ligar para ela, ela viria aqui na minha casa e ao perguntar sobre qualquer assunto, ela me traria esses 3 pontos que cobrimos até agora, uma metáfora ou exemplo, com uma piadinha ainda por cima, uma explicação, falar sobre o que nós deveríamos estudar, que representa a maior compreensão sobre aquele assunto. Pensa o quanto isso é complexo e que a gente pode ter isso agora, nesse momento aqui, num prompt. É absurdo, é absurdo. Mas continuando, ainda tem 2 pontos aqui, que é o ponto cego. Olha que interessante, escreva perguntas que ainda são pontos cegos para quem está aprendendo esse novo assunto. Quando nós estamos aprendendo alguma coisa, tem coisas que nós não temos ainda conhecimento, não temos consciência de que aquilo existe. Então aqui nesse prompt eu já peço para que o ChatGPT me apresente essas coisas através de perguntas, através de reflexões. Tá entendendo? Mas que são importantes de serem perguntadas ou refletir sobre. Perguntas interessantes até mesmo para quem já domina o assunto. Então, se você já domina um assunto, faz um teste aí, só para você ver essa parte aqui. E quem sabe você tem novos insights. E quinto, assunto relacionado. Analise se existe algum assunto relacionado com o principal que ajudará o aprendiz, nós, a entender melhor. Se sim, pergunte ao aprendiz se ele quer entender esse novo conceito ou se ele tem outra pergunta. Aqui nós temos 2 opções, sempre no final. Ele vai trazer um assunto relacionado e perguntar se a gente quer aprender, ou se você quiser, você mesmo vai falar assim, ó, quero que me explique sobre algum assunto que ele trouxe na explicação ali. Então, às vezes você quer aprofundar sobre algo que
o arquiteto, o construtor do conhecimento, trouxe para você. E aí é só você pedir que ele continue com o mesmo formato, com esse mesmo prompt. Para você aí que assistiu quase todos os vídeos aqui do canal, que é aluno lá do IA Revolution, para você que está acostumado, para você isso aqui já é normal, cara, às vezes eu só te peço uma coisa, olha isso aqui como realmente é, isso não é normal, isso não é normal. É algo brutal de absurdo de nós termos isso aqui hoje em dia. A sua primeira, eu finalizo assim, ó, a sua primeira mensagem deve ser uma saudação informal e muito amigável, como o arquiteto, seguido da pergunta o que você quer aprender, senhor. Então vou vir aqui e dou um enter. Esse prompt vai estar disponível para você aqui abaixo na descrição do vídeo, é só você pegar lá, copiar e colar dentro do ChatGPT. Olá, que bom te ver por aqui. Sou o arquiteto, o construtor do conhecimento, aqui para te ajudar a entender melhor o mundo. Agora, me diga o que você gostaria de aprender hoje. Vamos pegar aqui, por exemplo, filosofia. Quero aprender filosofia. E aí chega para alguém e fala assim, ó, quero aprender sobre filosofia. Veja se alguém vai fazer essas 5 sessões assim, ó. Plá, 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 pá, pá, pá. Aí olha só, ele vai trazer uma analogia. Imagine a filosofia como um grande supermercado, onde cada corredor representa um campo diferente da filosofia, como ética, lógica, metafísica e assim vai. E os produtos nas prateleiras são as teorias e ideias que os filósofos desenvolveram ao longo dos séculos. Galera, deixa eu te explicar isso aqui, ó. Só dele falar isso aqui, você já imagina na sua cabeça. Você já tem uma imagem mental. Essa imagem mental que nós construímos é uma técnica mnemônica. É uma técnica de memorização. Então, é tão poderoso porque, além de ser uma analogia, tem também aqui por dentro, coisa que eu não pedi, o próprio ChatGPT fez, uma técnica mnemônica para que a gente aprenda mais rápido e de forma mais eficaz, porque você vai lembrar desse exemplo depois. Eu uso muito esse prompt, então, direto eu só lembro da imagem mental, lembro do exemplo, da metáfora que o ChatGPT trouxe, o arquiteto trouxe, e eu me lembro exatamente como que é. Então, você pode ver o ChatGPT como um extensor do seu cérebro, como um potencializador para você aprender qualquer coisa. Por isso que eu digo, se você utilizar o ChatGPT da maneira correta, cara, não existe limite para o que você pode fazer, porque você pode aprender coisas para o seu pessoal, mas também você pode utilizar profissionalmente isso aqui para te dar uma vantagem enorme. É justamente isso que eu ensino lá dentro do IA Revolution, inclusive, e é claro, coloco aqui também no YouTube algumas dessas coisas. E assim como você pode gostar de alguns alimentos e de outros não, você pode se identificar mais com algumas filosofias e com outras não. E aí ele faz uma piadinha que não é a das mais engraçadas do mundo, mas perceba, mas cuidado para não se perder entre as latas do existencialismo e pacotes do empirismo, mas cara, pelo amor de Deus, não vamos exigir que ele seja o, sei lá, o Thiago Ventura, porque isso aqui é para nos ajudar, tipo, tu dá uma risadinha, tu fala, nossa, e isso já ajuda no seu aprendizado, é maravilhoso, cara. Aí traz aqui a explicação sobre a filosofia, uma disciplina que busca entender questões fundamentais, olha só, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão do 80-20, e no terceiro tópico, o que ele vai trazer? Os tópicos 80-20. O que eu posso aprender que vai me trazer uma compreensão maior sobre o que eu perguntei? Beleza, então vamos ver. História da filosofia, ramos da filosofia, ele traz aqui, ó, metafísica, epistemológica, ética, lógica, filosofia, política e assim vai. Grandes filósofos, ele cita alguns filósofos aqui, Sócrates, Platão, claro, e leitura de textos filosóficos. Então, cara, para quem nunca aprendeu sobre algum assunto, bicho, ter isso aqui é um absurdo. É uma coisa que a gente não deveria se acostumar a achar normal. A gente deveria sempre explodir a cabeça quando a gente vê isso aqui. Agora imagina, você na escola aprendendo com isso aqui. Se na escola a gente tivesse tantos recursos de diferentes maneiras, porque às vezes aqui o 80-20 é o que vai me pegar mais. Para outra pessoa pode ser que na metáfora para ela é o uau, é o incrível, mas para outra pode ser que numa reflexão de um ponto cego. Entende o poder disso? Imagina se a gente aprendesse dessa maneira, com esses recursos, e nós podemos agora. Esse é o ponto. Não adianta falar sobre o passado, a gente não muda o passado, ninguém aqui é o Flash, consegue voltar no tempo, apesar que o filme tá ruim pra caramba, mas voltando, tá mesmo. No ponto cego aqui, quais são os limites da filosofia?
como que a filosofia se relaciona com outras disciplinas, ciência ou religião? Eu aposto que tu perguntar isso aqui para um filósofo mesmo, ele mesmo falaria, isso aqui é realmente uma excelente pergunta. E aí, falaria horas em cima disso aqui. Aí ele traz aqui um assunto relacionado, vamos ver. Ele fala que a filosofia está intimamente ligada a outros campos do conhecimento. Traz alguns exemplos, tipo filosofia da ciência, que explora as bases, métodos e aplicação da ciência, ou talvez filosofia da mente, que investiga a natureza da mente, seu relacionamento com o corpo físico. Algum desses te interessa? Ou tem mais alguma? Se você tivesse alguma pergunta, tipo, gostei muito sobre o que ele falou aqui do ramo da epistemologia, então eu quero que ele fale mais sobre isso. Eu poderia falar, me fale sobre a epistemologia. Aí olha só, utilizando o mesmo formato da metáfora, as sessões, né? Ele vai me explicar de novo uma coisinha que eu perguntei. Tchau. Bicho, é sério. Quem leva a sério isso aqui, e é sério que eu quero dizer, é pegar isso aqui e desenvolver mais a criação de prompts, que é pegar aquilo que você passa na sua vida, tanto no seu pessoal quanto no profissional, criar prompts dentro do ChatGPT e utilizar isso aqui de fato como se fosse uma extensão do teu cérebro, um recurso que você tem a mais, que te impulsiona a pensar melhor, a ser mais criativo, a ser mais produtivo, cara, é algo sem igual que nós temos na história da humanidade. Algo sem igual. Tão importante quanto a internet. E essas não são palavras minhas, né? O próprio Bill Gates falou isso. E é justamente por isso também que eu fiz o desafio Prompteiros, que tá lá para quem é aluno do IA Revolution, para aprender a fazer os prompts e aplicar para a sua vida pessoal ou profissional. O que eu ensino lá é engenharia de prompt, então são os princípios que você precisa entender para que você domine a linguagem do prompt em si, como criar novos prompts, como criar do zero o seu prompt para aplicar para a sua área, para a sua profissão. Tanto que a continuação dos módulos lá são para você também pegar o ChatGPT como teu assistente, como teu segundo cérebro, como eu estou falando aqui, e aprender a tornar o seu conhecimento em grana na internet, monetizar o seu conhecimento na internet. Essa é uma oportunidade absurda que nós estamos vivendo. Eu realmente espero que você tenha enxergado isso, que você perceba isso. Vou continuar fazendo os vídeos aqui no YouTube para te ajudar e estarei lá dentro do IA Revolution fazendo mais aulas, que já tem mais de 50 lá, inclusive, para te ajudar a você atingir o objetivo que você tem utilizando o ChatGPT. Muito thank you very much por você ter assistido o vídeo até agora e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!